3 de 2000, a Beethoven S.A. adquiriu um empréstimo sob as seguintes condições: capital de R$200 mil, a ser pago em parcela única daqui a 2 meses, acrescido de taxa de juros de 1% ao mês, mais a inflação de cada mês, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Nestes meses, o IPCA foi o seguinte: em março ele foi 0,55% e em abril ele foi 0,7%. Com base nessas informações, a questão pede para fazer os devidos registros contábeis. Aqui a gente vai trabalhar com o caso de instrumento financeiro passivo que tem um componente variável. Componentes variáveis, como a gente conversou, podem ser inflação, pode ser a taxa básica da economia, pode ser taxas atreladas aí a CDI. Existem vários componentes variáveis que podem estar incluídos em um contrato de operação financeira. A resolução aqui vai ser pelo método líquido, ou seja, eu vou trabalhar sem contas retificadoras. E vamos relembrar que empréstimos, a empresa adquirir empréstimos, ela geralmente não vai se desfazer, né? Ela vai se desfazer pela liquidação do principal mais os juros. Então, o empréstimo ele é mensurado ao custo amortizado. E o custo amortizado, o reconhecimento inicial ele é pelo valor justo menos os custos de transação, mais prêmios quando acontecerem, o que não é um caso de empréstimos e financiamentos. Então, vamos trabalhar. Empréstimo com componente variável, aqui o nosso exemplo, o capital emprestado foi de R$200 mil, a taxa contratada foi de 1,5% ao mês, 1,5% ele é o componente fixo da taxa. Mas a gente vai acrescentar a esse componente o IPCA. E ele vai ser liquidado daqui a 2 meses. Então, relembrando os tópicos de inflação que a gente já discutiu, que vocês trabalham em matemática financeira, o que a gente sabe? Que se a empresa ela contrata um empréstimo e ela se compromete, mediante contrato, pagar 1,5% ao mês, mais a inflação, o que o banco quer, na verdade? Ele quer que o ganho dele de 1,5% ao mês seja o ganho efetivo, ou seja, o ganho real que ele teve. Para que ele tenha um ganho real de 1,5%, o que a empresa precisa? Ela precisa ajustar a inflação. Por quê? Porque o ajuste da inflação, ela garante que a perda do poder de compra, do poder aquisitivo desse período, ela foi corrigida. Ou seja, o 1,5% que o banco vai ganhar, efetivamente vai ser 1,5%. Por quê? Porque o ajuste da perda do poder aquisitivo referente à inflação de cada mês, ela foi reconhecido. Foi um ajuste que foi reconhecido. Então, para a gente relembrar, 1 mais a taxa nominal é igual a 1 mais a taxa real vezes 1 mais a inflação. Ou seja, para que a empresa pague efetivamente ao banco juros reais de 1,5%, na verdade, ela tem que pagar aí uma taxa de 2,06%, que é o quê? 1 mais a taxa real de 1,5% vezes 1 mais a inflação, que foi 0,55%. Aí, menos 1 para a gente achar a taxa nominal aqui. Para que o banco tenha um ganho real de 1,5% em abril, no segundo mês, ele precisa ter essa dívida da Beethoven S.A. atualizada, ajustada a uma taxa de 2,21%, ok? Então, vamos trazer aqui para a tabela estas informações. O saldo inicial foi de R$200 mil. Quanto é que vai ser os juros que a Beethoven vai pagar sobre esses R$200 mil? Vai ser 1,5%, que vai dar R$3 mil. Então, o saldo atualizado, o saldo capitalizado, o saldo inicial mais as despesas financeiras vai ser de R$203 mil. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o ajuste monetário desses R$203 mil. O ajuste monetário é o quê? O saldo capitalizado atualizado pela inflação. Então, olha só, para a gente garantir aí que não haja perda no poder de compra para o banco, a gente precisa fazer um ajuste monetário de R$ 1.116,50. Então, para que a dívida represente para o banco um ganho real de 1,5%, a gente precisa pagar para o banco R$3 mil, que é de fato
o ganho real do banco e a nossa despesa real, que eu chamei aqui de despesa financeira real, mas a gente tem que pagar mais 1.116,50 por conta da perda do poder aquisitivo nesse período, já que a inflação aumentou 0,55%. Então, a gente vai ter que pagar 3.000 mais 1.116,50. A gente precisa pagar ao banco, referente a esse primeiro mês, 4.116,50, para que isso garanta ao banco um ganho real de R$3.000, conforme definido no nosso contrato. Beleza? O saldo final, considerando que o pagamento vai ser único, então vai ser que o saldo inicial, mais a despesa financeira real, mais o ajuste monetário, menos o pagamento, que não houve, saldo final ficou aí 204.116,50, que é o saldo inicial de abril, do próximo mês. Sobre esse saldo inicial, a gente vai reconhecer novamente a inflação de 1,5% e a gente vai garantir ao banco um ganho real para ele, que é uma despesa real para a gente, para a Beethoven, de 3.061,75. A gente vai capitalizar esses juros ao principal e a gente ainda vai reconhecer sobre esse principal o ajuste monetário referente à inflação de abril, que foi 0,7%. Isso vai dar aí um saldo de 1.450,25. Então, a gente precisa pagar ao banco, referente a abril, o ganho real do banco, ou seja, a taxa real contratada de 1,5% ao mês, 3.061,75, e a gente vai ter que pagar uma quantia que garante que o banco não vai ter poder de compra nesta operação de 1.450,25. Somando esses valores, a gente vai fazer no final um pagamento de R$208.628,50. Então, o custo total desse empréstimo foi R$8.628,50. E esse custo envolve tanto perda referente ao ajuste monetário, referente à inflação, como a perda real, referente à nossa despesa real desse contrato. Então, olha como a inflação ela realmente influencia operações financeiras. Vamos contabilizar esta operação. Então, não teve custos de transação aqui, como vocês perceberam. Logo, o valor emprestado, o valor que o banco emprestou, foi o valor de 200 mil mesmo. Não houve aí nenhum desconto, nenhuma redução. Isso porque não foi um valor que a gente pode considerar relativamente pequeno, e foi pago aí dentro de um período curto de tempo. Então, geralmente o banco não tem por que cobrar taxas altas de custos de transação. Então, foi liberado para o banco R$200 mil. Para o banco não, perdão, para a Beethoven S.A., o banco que liberou. E o que a Beethoven vai dever aí nesse período, que vai ser a contrapartida desse débito? Um crédito lá em empréstimos no passivo circulante de R$200 mil. Aí, o que acontece? No primeiro mês, a gente tem a despesa financeira real, então a gente vai reconhecer um débito de 3 mil referente a essa despesa financeira, em contrapartida a um crédito de 3 mil na conta de empréstimos. Porém, a gente teve também o ajuste monetário desse empréstimo nesse mês, então a gente vai reconhecer uma despesa com variação monetária na DRE de 1.116,50 em contrapartida ao empréstimo, a conta empréstimos do circulante, 1.116,50. Então, ao final de março, que essa operação foi dia 1 de março, né? Então, 31 de março, o saldo parcial dessa dívida vai ser 204.116,50, que é uma informação que a gente já tinha na tabela também. E agora a gente vai reconhecer a despesa financeira de março e o ajuste monetário de março. Então, a despesa financeira de março, 3.061, e o ajuste monetário de março. Lembrando que é sempre interessante, recomendável, que a variação monetária seja segregada da despesa financeira para que a informação fique bem preditiva, bem útil, para que a despesa financeira não pareça ser maior do que efetivamente foi. Ok? Então, ao final de abril, após o reconhecimento das despesas financeiras e as despesas com variação monetárias referentes a abril, a gente tem o saldo de 208.628,50. Chega o momento de pagar essa conta. Então, a gente liquida a conta
pagando em caixa, encerrando sim nossa operação. Então, o mais importante dessa questão realmente é identificar as despesas financeiras reais e aquelas referentes ao ajuste monetário, referente à variação monetária. Aqui eu fiz uma tabelinha para fazer uma conferência simples de juros nominais, onde eu basicamente só somei as despesas financeiras reais e o ajuste monetário que eu identifiquei nas tabelas e também reconheci as despesas pela taxa nominal e cheguei aos mesmos valores, o que de fato mostra que eu não cometi nenhum equívoco aqui. Tá bom? Fica a dica aí de mais um exercício para vocês. Muito sucesso e até o próximo vídeo.